O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal. Oferecimento Águas de Nova Friburgo. Construindo uma relação de confiança com você. Mudanças partidárias movimentam a política friburguense. Câmara deve votar o aumento de cadeiras no Legislativo. Mudanças no trânsito em Olaria requer maior atenção dos motoristas. E ainda, presos lotados na carceragem da Vila Amélia são transferidos para o Rio de Janeiro. Agora, no Zoom TV Jornal. Boa noite. Policiais militares do 11º Batalhão apreenderam 73 papelotes de cocaína e 3 tabletes de maconha, escondidos dentro de uma televisão em uma casa no Cordoeira. Dentro do aparelho, encontraram também material para indolação. Segundo a polícia, um adolescente de 17 anos assumiu a responsabilidade do material. O acusado foi encaminhado para a Vara da Infância e da Juventude. E amanhã é o fim do prazo para as mudanças partidárias. E o cenário político friburguense fervilha nestas últimas horas. A mudança hoje foi marcada pela saída do prefeito do PMDB. Após uma semana de incertezas políticas, o prefeito Dermeval deixa o PMDB. Há 18 anos no partido, que teve como um de seus fundadores seu avô, Dermeval Barbosa Moreira. A saída foi oficializada ontem, na 26ª Zona Eleitoral. Até o final da tarde, o chefe do Executivo Municipal ainda não havia anunciado a nova sigla para a qual irá se filiar. E quem também deixa o PMDB é o líder de governo na Câmara, Jorge Carvalho. A retirada de ambos foi motivada por um telegrama recebido do presidente regional, Jorge Pisciani, na qual ele amigavelmente solicitava a retirada dos membros do partido. Na verdade, eu fui convidado, pelo presidente da regional a deixar o PMDB e dizer que fiquei feliz, não, né? É um partido que foi criado pelo meu avô, na época mais dura da Revolução, a gente ficou entrincheirado, na verdade é essa, no antigo PMDB, né? Então a gente, no MDB, então a gente fica um pouco triste de deixar o nosso ninho. Mas, como diz, né, uma águia tem que voar, né? E eu acho que chegou o meu momento de voar. Eu vou voar alto. Alguns órgãos da imprensa informaram esta semana o possível retorno do prefeito afastado Heródoto Bento de Mello a Nova Friburgo. Nossa produção entrou em contato com amigos que fizeram parte do governo Heródoto, que desmentiram a notícia. Heródoto tem demonstrado enorme vontade de retornar a Nova Friburgo, mas por enquanto continua em Londrina, em companhia da família. E o número de cadeira do Legislativo Municipal pode aumentar para o próximo pleito. A decisão deve ser votada em breve. A exemplo dos municípios vizinhos, a mudança interfere no orçamento. O número de vereadores na cidade deve passar de 12 para 21 nas próximas eleições. O aumento segue a orientação dada pelo Supremo Tribunal Federal. A quantidade de legisladores é de acordo com a população da cidade. Esta já é uma discussão antiga na Câmara e que pode ser aprovada. Na verdade, essa mudança foi proposta através de uma emenda constitucional 58 de 2009, uma lei federal que estipula que os municípios têm aí os números de vereadores de acordo com a população habitacional. Como se trata de uma lei federal, a gente precisa fazer algumas consultas para saber se a gente pode ou não interferir nessa questão. Na verdade, solicitei ao procurador da Casa que fizessem uma pesquisa mais aprofundada. A gente sabe que hoje existem algumas câmaras tentando mudar esse número e, na verdade, o entendimento que eu tenho e a proposta que a gente tem, na verdade, é de um número menor de vereadores. Eu também acho 21 um número excessivo para Nova Friburgo. Recentemente, o presidente da Câmara recebeu um parecer do procurador da Casa quanto ao aumento do número de cadeiras. Serginho defende a ideia de 15 a 17 membros. Na verdade, meu entendimento é que essa discussão fica em torno de 15 a 17 vereadores. Eu acho o número de 20 a 21 um número excessivo. Mas como trata-se de uma lei federal, a gente precisa saber se a gente pode ou não fazer essa alteração. As mudanças, as consultas estão sendo feitas, antes que a gente possa propor isso ao plenário. Não adianta a gente propor uma lei que seja inconstitucional. O assunto deve entrar em votação nas próximas sessões.
A interferência maior é quanto aos repasses para a Câmara, que vão continuar os mesmos. Na verdade, a gente tem até as vésperas da próxima legislatura para estipular o número de vereadores. Mas essa consulta está sendo feita até por conta das composições partidárias, tudo que tem acontecido aí vista ao pleito de 2012. Então, quanto mais rápido decidir, é lógico que isso é muito melhor para as composições partidárias e políticas que estão acontecendo na cidade. A emenda ela estipula o número de vereadores e já diminuiu desde o ano de 2009, ou seja, nós trabalhamos no orçamento de 2010 e 2011 com 1% a menos já. Eles aumentaram o número de vereadores, mas diminuíram o repasse do Executivo para o Legislativo em 1%. Então, isso já está funcionando desde 2009, 2011, nós já estamos trabalhando com esse nosso orçamento diminuído. Então, o que pode acontecer, com o aumento de vereadores, a gente tem que fazer um remanejamento de pessoal dentro da casa. Ou seja, pode aí acontecer de vereadores perderem ou salário ou em número de assessorias que hoje tem. E a greve dos bancários alcança 10 dias sem negociação prevista entre os funcionários e a federação. Especialistas orientam que os clientes busquem canais alternativos para quitar as dívidas. Caso o consumidor estiver se sentindo lesado, deve procurar o PROCON ou os juizados especiais civis. E as obras de recapeamento asfáltico em Olaria mudam o trânsito. Os motoristas devem ficar atentos ao trafegar no bairro. A colocação de massa asfáltica no bairro de Olaria já dura 2 dias e tem previsão de se estender até o fim de semana. Enquanto isso, motoristas e pedestres devem ficar atentos. O trânsito segue lento no local. E vamos à previsão do tempo para amanhã em Nova Friburgo. A sexta-feira será de sol com algumas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde, máxima de 21 e mínima de 12. No próximo bloco, é desde cedo que se aprende sobre alimentação saudável. Em uma escola, os alunos iniciaram o plantio de uma horta orgânica. Voltamos em instantes. E os sindicatos dos Correios, que representam os funcionários de 11 estados brasileiros, rejeitaram ontem em assembleia a proposta da direção do órgão para colocar fim à greve que já dura quase um mês. Sendo assim, a greve continua em todo o país, sem previsão para o retorno. E com a instalação da delegacia legal, a carceragem localizada na Vila Amélia foi desativada. Os presos já foram transferidos para o Rio de Janeiro. A medida não agradou aos órgãos que trabalham em defesa dos direitos humanos. Ontem era dia de visita aqui na carceragem, mas os familiares que estiveram por aqui se surpreenderam com a notícia que os presos estavam sendo transferidos para o presídio Ari Franco, no Rio de Janeiro. A desativação da carceragem foi anunciada essa semana e muitos familiares não sabiam da decisão. Há vários anos, a falta de estrutura do prédio trazia problemas, e este foi um dos agravantes para a decisão de transferência tomada pela Secretaria de Administração Penitenciária. A posição da OAB é em sentido contrário a esse fechamento da carceragem, mesmo sabendo da situação precária em que se encontrava. A OAB, o pleito sempre foi da construção da casa de custódia, porque o fechamento precipitado dessa carceragem ocasiona certos problemas para os parentes dos presos e para o exercício da advocacia. De acordo com o integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB, as audiências dos presos continuarão sendo realizadas em Nova Friburgo e a vinda deles será de responsabilidade da própria Polinter. Ele afirma ainda que a transferência finalizada ontem não foi realizada de maneira correta. Os presos foram transferidos a toque de caixa, muitos parentes chegaram para as visitas e souberam que os presos já haviam sido transferidos, então causou certos transtornos, tanto para os parentes quanto para os presos. Em sua última visita à cidade, o governador Sérgio Cabral anunciou a construção de uma casa de custódia no Carmo, mas a comissão acha imprescindível a instalação no próprio município. A casa de custódia para a região, a licitação já está sendo pronta, eu acho que em breve estará nas ruas. Para a disputa dessa licitação será no Carmo, atendendo a toda a região, numa área que era do Estado, não é? Uma fazenda do Estado desativada, no Hospital Colônia, e nessa área teremos uma casa de custódia. Esse é o pleito da OAB, sempre foi e continua sendo, porque a OAB continuará brigando para a instalação da Casa de Custódia de Nova Friburgo. É de pequeno que se aprende a ter uma alimentação saudável.
Seguindo esse propósito, alunos de uma escola no Cônego iniciaram esta semana o plantio de uma horta orgânica. Flávio é produtor orgânico e já sabe os benefícios de uma alimentação saudável. Visando estimular mais pessoas a esse estilo de vida, ele resolveu ensinar as crianças desta escola a fazer uma horta sem o uso de agrotóxico. Esse contato com o campo, com a produção, eles não têm. Então, se a gente traz um pouco para as escolas, para as creches, há um incentivo muito grande para que eles venham se alimentar melhor, porque até os 10 anos há um bloqueio nesse tipo de alimentação, né? Entre muitas brincadeiras, as crianças plantaram temperos, ervas e algumas verduras. Essa foi a primeira vez que os alunos tiveram contato com algum tipo de produção. Apesar da pouca idade, já receberam as primeiras dicas para cultivar produtos de qualidade. Eu ensinei a eles a botar composto na terra, né, de matéria orgânica, e plantamos alface, cenoura, salsinha, cheiro verde e também o chá, né, erva doce, capim-cidreira, hortelã, para que eles venham sentir no cheiro, eles não se afastem, né? A horta será mantida pelos próprios alunos, que futuramente poderão consumir o que foi plantado. Para a coordenadora da escola, essa é uma oportunidade de incentivar o consumo de alimentos mais saudáveis. A importância é grande, né? Porque hoje em dia a gente precisa muito resgatar certos valores. Um deles é esse, o contato com a natureza, o contato com as coisas naturais, com os alimentos que são bons para a saúde. Então, nada melhor do que eles aprenderem na prática, né? Fazendo e descobrindo e sentindo a textura da terra e sentindo o cheiro. Para quem gostou da ideia e também tem vontade de ter sua própria horta, Flávio deixa algumas dicas. Isso é um incentivo prático, é fácil, consegue, com certeza, só que tem que ter uns cuidados que, né, igual um animal, tem que ter um horário de molhar, tem que ter um olhar mais atento, mas é simples. E ter uma hortinha não é difícil. E uma boa notícia para os jovens de todo o Brasil. O Senado poderá rever o ponto do Estatuto da Juventude que garante meia entrada em eventos culturais para jovens entre 15 e 29 anos. O texto foi aprovado ontem na Câmara Federal e define direitos aos jovens e estabelece a criação de políticas públicas para pessoas nessa faixa etária. O Estatuto da Juventude também trata das diretrizes para a concessão do passe livre aos jovens em transportes municipais e intermunicipais. Mas para entrar em vigor, precisa ser aprovado pelo Senado e sancionado pela presidente Dilma Rousseff. E o Zoom TV Jornal de hoje termina aqui. Estamos esperando a sua sugestão de matéria. Entre em contato conosco pelos telefones que aparecem na sua tela. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você e até amanhã. Zoom TV Jornal. Oferecimento Águas de Nova Friburgo. Construindo uma relação de confiança com você. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.